Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal. É o seguinte, diante dos factos ocorridos no início desta confusão que se instalou na IUR de Angola, muitas pessoas ficaram de braços cruzados, tipo, não queriam se meter nesta confusão porque tratava-se do conflito por causa do dinheiro, por causa dos bens. Era uma confusão entre pastores. Até inclusive muitos obreiros, muitos membros não queriam se meter nesta confusão, segundo as narrativas que certas televisões traziam e davam a entender. Agora, esse assunto foi se agravando porque os membros, os fiéis, foram vendo que os pastores estão a levar porrada, os pastores estão a ser insultados, e esses ex-pastores dissidentes tomavam os templos à força, já agrediam os outros pastores e faziam e desfaziam, que então viram que as coisas realmente eram sérias. Começaram a tomar posicionamento, descruzaram os braços, começaram a agir. Eles mesmos começaram a proteger os templos, começaram a ter prontidão por alguns templos que esses rebeldes já ganhavam vício em tomar e expulsar o pastor que não quisesse fazer parte desta rebelião que eles provocaram em Angola. E o que me faz eu trazer este assunto novamente? É que eu estava aqui a pensar, eu vi que os conflitos, ao fundo, eles são bons. Por que são bons? Nós conseguimos conhecer quem nós somos. Nós conseguimos definir o caráter, o espírito que a pessoa tem. Diante desta confusão, eu creio que isso criou um espanto até em alguns pastores que acompanharam esta confusão, vendo alguns que eles admiravam, que aderiram à reforma e estavam ali a destituir a liderança do Bispo Macedo, a tal dita disjuntura, né? Eles se desligavam da liderança brasileira, se esquecendo de que o Bispo Macedo é o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, é a pessoa que teve esta visão, é a pessoa que teve este chamado, a exemplo de Samuel, que foi um escolhido de Deus para poder dirigir Israel naquela época. Então, muitos ficaram espantados, mas é aquilo que sempre se diz: diga-me com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Muitos pastores ficaram escandalizados, muitos obreiros, muitos membros, até inclusive nós aqui em Moçambique, em várias partes do mundo, muita gente ficou decepcionada. Puxa, o pastor fulano está a fazer confusão. Ei, o bispo fulano diz que já não quer estar com o bispo Macedo. E criou escândalo, criou espanto, criou admiração a muitas pessoas. Mas esses conflitos, eles trouxeram uma realidade. O espírito que estava dentro dessas pessoas, ele foi revelado. O espírito materialista, o espírito de interesse, o espírito de egoísmo, o espírito de orgulho que havia dentro dessas pessoas. Se escondeu durante muitos anos, durante muito tempo, mas quando chegou essa ideia diabólica e afetou a todos que aderiram a esta rebelião e decidiram desligar-se da liderança do Bispo Macedo, eles mostraram quem eles eram. Eles revelaram o espírito, o caráter que eles escondiam nas orações, na pregação, nas gravatas, nas roupas, toda aquela apresentação que tinham diante das pessoas que os admiravam, que os viam como homens de Deus, como pessoas que tinham interesse de ganhar almas. Mas o espírito de cada um se manifestou. Começamos a ver, tomamos igreja X, começamos a ver roubo do som nas igrejas, começamos a ver roubo das viaturas, cada um começou a levar aquilo que lhe interessava, a fazer aquilo que lhe dava na cabeça para fazer. Então, estes conflitos, quem não vê com os lados, com os olhos bons,
pode achar que é uma maldição, mas não. É uma limpeza que Deus queria fazer e queria manifestar esse espírito da revelação que havia dentro da Igreja Universal em Angola, que permitiu que houvesse esses conflitos, porque nós, diante desta situação, conseguimos ver quem tinha interesse em ganhar almas como pastor, quem tinha interesse em levar a palavra aos quatro cantos do mundo e quem tinha interesse em ter dinheiro, em viver em função daquilo que a igreja lhe dava e muito mais queria ter para poder satisfazer as suas próprias vontades. Então, diante desta confusão, o espírito que estava escondido dentro deles se manifestou e mostrou a verdadeira realidade. Então, é o que eu digo, os conflitos, eles são bons, porque eles mostram quem nós somos na realidade. Seja você obreiro, seja você pastor, seja você membro, seja você jovem, evangelista, não importa. Quando chega o momento de você mostrar quem você é, não tem como você se esconder. Você se revela. Muitos pastores se esconderam atrás da gravata, insistiram em fazer reuniões enquanto já nem estavam bem espiritualmente, já tinham problemas até em casa de terem traído suas parceiras, outros de terem desviado ofertas, de terem constituído muitas coisas à revelia da própria direção da igreja. Quando chegou essa confusão, muitos não conseguiram esconder este lado negativo deles. Começaram a pular, que nem o milho quando é colocado dentro de uma panela de pressão. Começaram a pipocar, a estourar, mostrar aquilo que havia dentro deles. Por mais que hoje eles tentam trazer uma realidade que não é, não vai adiantar. As pessoas já sabem o interesse que lhes fez fazer este movimento, o interesse que lhes fez querer tomar a igreja. Não tem como. O golpe foi revelado. Não tem como. A cada um deles foi revelado o espírito que milita dentro deles. Então, é esta reflexão que eu queria trazer para todos vocês, meus amigos daqui do canal Em Defesa da Fé Inteligente. Olha, espero que esta reflexão tenha mostrado aquilo que aconteceu na verdade e o espírito que há dentro de cada um dessas pessoas que aderiram esta reforma que se tornou um cancro e uma perdição para muitos que mesmo assim não querem se arrepender e se voltarem para Deus. Muito obrigado a todos que têm nos acompanhado através do Facebook, através do YouTube e pessoas que têm conversado comigo pelo WhatsApp. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Até o próximo.